Há 2 anos ocorreu um incidente de proporções históricas, quando 11 piratas novatos apareceram, cada um com uma recompensa superior a 100 milhões de beris. Resumindo muito brevemente, um desses piratas socou um Teriobito, resultando na vinda de um almirante para capturar todos, mas todos conseguiram escapar e foram conhecidos como a pior geração. No entanto, essa não foi a geração original dos piores. Antes deles, existiu uma geração inteira de legado, a qual eu me refiro como a primeira pior geração. Essa geração original surgiu em Loguetown, também conhecida como a cidade do início e do fim, onde 24 anos atrás, a execução de Gold Roger marcou o fim de uma era e o começo da primeira pior geração. 7 piratas novatos se reuniram para testemunhar esse evento, e nas 2 décadas seguintes, eles virariam o mundo de cabeça para baixo. Essa é a história da geração intermediária de One Piece, muitas vezes esquecida. Quando falamos sobre gerações, tendemos a focar na Era das Lendas, como Roger e Barba Branca, ou na geração prestes a se tornar lendária, como Luffy e Law, geralmente ignorando que houve toda uma seção intermediária entre eles, a essência desse grande sanduíche geracional. Eles foram as pessoas que definiram a idade de ouro da pirataria, formando rivalidades, alianças e subjugando a geração anterior, com cada um deles presente naquele momento 24 anos atrás. Começando com Shanks, o líder incontestável da primeira pior geração, que tinha apenas 15 anos na época da execução de Roger, estava chorando copiosamente. Shanks alcançou grandes marcos, como ultrapassar a marca de 1 bilhão de beris e se tornar um dos imperadores. Apesar de sua juventude e baixa estatura, ele eventualmente se posicionou ao lado dos lendários como Big Mom, Kaido e Barba Branca, que o considerava inferior tanto figuramente como seu junior no grande jogo da existência, quanto literalmente devido à sua baixa estatura em comparação com ele. Mas veja onde estamos agora, 24 anos depois, e Shanks é o último deles ainda de pé. Para contrastar com a tragédia de Shanks, outro jovem estava absolutamente radiante quando Roger foi executado, Don Quixote Doflamingo, que tinha meros 17 anos, a mesma idade de Luffy quando se tornou membro da verdadeira pior geração. Isso foi muito antes de Doflamingo ocupar Dressrosa, matar Rocinante ou fazer algo de relevância além de atirar na cabeça do seu próprio pai. Ele eventualmente se tornaria um dos piratas mais poderosos do mundo, não necessariamente pela força em combate, mas através de ligações. A recompensa de Doflamingo pode ser uma fração atual da recompensa de 4 bilhões de Shanks, mas sua influência era equivalente. Ele tinha controle completo do submundo global e conseguiu chantagear e controlar o próprio governo mundial. O que faltava em poder físico, compensar com poder político, tendo Kaido como apoio, essencialmente dando a Doflamingo a força de um imperador, o poder político do governo mundial e as opções nefastas do submundo. Até hoje, nunca houve um pirata mais singularmente influente, nem mesmo o imperador conseguiu manipular o mundo da mesma forma que Doflamingo fez. E eu gostei que ele estivesse sorrindo quando a primeira pior geração se formou, porque na morte de Roger, Doflamingo viu uma oportunidade. Naquele momento, ele viu a futura instabilidade do mundo e decidiu que tiraria total proveito disso. Ele é um cara bem ruim, e é por isso que recebeu a designação de o pior. Eu realmente compararia Doflamingo a um Capone, Gangpage, mais bem sucedido, um empresário implacável e determinado a dominar o mundo. Mas a dominação implacável não é exatamente uma característica única dentro da primeira pior geração. Nosso terceiro membro tinha 19 anos quando Roger foi executado, Drácula Mihawk, que aparece aqui sem barba e eventualmente decidiu transformar suas costeletas em bigode. Mihawk é um grande exemplo da rivalidade dentro da primeira pior geração, especificamente com Shanks. Esses dois piratas novatos se impulsionavam continuamente a ficar mais forte e eventualmente se posicionou no topo do mundo como o maior espadachim do planeta. Pode-se dizer que Mihawk é o membro mais bem sucedido da primeira pior geração, sendo um dos poucos personagens em toda a série que alcançou seu objetivo e passou a vida moderna de One Piece, perpetuando entediado pela falta de conteúdo para terminar sua vida. Ele também se tornou o segundo membro mais valioso da primeira pior geração, com uma recompensa extremamente alta, de 13,59 bilhões de beris. O interessante, na execução, Mihawk não estava chorando como Shanks, nem rindo como um maníaco como Doflamingo. Em vez disso, ele exibiu uma expressão completamente neutra, como se estivesse em uma galeria de arte e soubesse que a obra à sua frente tinha algum significado, mas simplesmente não conseguia compreendê-lo totalmente. Então ele continuava a olhar vagamente, questionando suas escolhas de vida que o levaram a visitar a galeria em primeiro lugar. Mihawk sabia que a execução de Roger era um momento cultural importante, mas ele ainda preferia estar em casa a ler sobre isso mais tarde. Mihawk também permanece como um dos poucos membros dessa geração que ainda não foi derrubado de seu pedestal. Embora tenhamos um certo alguém babando para fazer exatamente isso, temos também
vários membros que receberam o fim brutal e pesado da vara desta geração, sendo repetidamente espancados na cabeça com ela. Um exemplo principal é Crocodile, que tinha 22 anos na época, e ao contrário de todos os outros membros da primeira pior geração mencionados até agora, é o único cujo rosto não aparece durante a execução. Um fator chave que alimenta a ideia de que Crocodile foi uma vez mulher, mas não precisamos abordar isso nesse vídeo. Se eu tivesse que apostar, diria que Crocodile estava definitivamente mais no aspecto de emoção de Doflamingo, porque Crocodile também perseguiu o sonho de se tornar o rei dos piratas. No entanto, ele foi confrontado com o que eu descreveria como uma série de falhas em seus dias mais jovens, com seu sonho sendo inicialmente esmagado por Barba Branca, que deixou a famosa cicatriz facial de Crocodile e pode muito bem ter desmembrado sua mão. Mas Crocodile desistiu? Não. Ele bolou um novo plano para reviver uma arma antiga e ascender à glória de Alabasta. No entanto, essa ascensão foi interrompida por uma série de socos de um homem de borracha, esmagando o sonho de Crocodile uma segunda vez. Mas Crocodile desistiu, bem, temporariamente. Depois disso, ele decidiu permanecer na prisão e refletir sobre o que tinha feito. Mas eventualmente emergiu de volta ao mundo, com um novo e acidentalmente relacionado ao palhaço com um plano para buscar o ouro uma terceira vez, liderando a Cross Guilda. Lembrei de um fato engraçado que garanto que a maioria de vocês não saberá. Crocodile lutou contra o vilão de One Piece Stampede, Douglas Bullet, 2 anos da execução de Roger, e essa luta terminou em empate. Não há como Crocodile ter se mantido contra o jovem Douglas Bullet, mas tudo bem, não é canônico, então não importa. O que importa é após décadas de luta, liderando planos e sendo perfurado na cabeça como resultado de tais planos, Crocodile alcançou a infâmia global com uma recompensa de quase 2 bilhões de beris. Ele é realmente a história definitivamente de inspiração. Não importa quantas vezes você falhe, não desista, porque talvez um dia você também tenha o prazer de servir sobre um palhaço. Falando em Bug, ele é o 5º membro da primeira pior geração, pois estava presente durante a execução, sendo um mero garoto de 15 anos, assim como Shanks, e também estava chorando, assim como Shanks. E agora, ele é um imperador, assim como Shanks. Se Crocodile é a história definitivamente de perseverança, então Bug é a história definitivamente de igualdade. Não importa o quão estúpido você seja, ou quão vermelho seja o seu nariz, você também pode se tornar um líder militar global em apenas alguns passos simples. Os imperadores odeiam esse homem porque Bug, o palhaço, mostra que o sistema deles não requer força, talento ou mesmo trabalho árduo. Do ponto de vista do mundo, Bug é uma lenda.